pessoal, separei esse método aqui para poder explicar melhor um pouco sobre o procedimento comum. É o método que eu explico a todos os estagiários que chegam aqui no escritório para que eles entendam de uma forma geral as principais peças e os principais atos do procedimento comum aí do CPC. Então, vou explicar aqui um caso a você chegando lá do escritório, né, para que você entenda de forma mais prática. Suponhamos que Pedro aqui teve um problema com a loja Y. Sei lá, uma negativação indevida. E aí Pedro foi até a loja para tentar resolver o problema de forma extrajudicial e a loja não resolveu. Disse que ele realmente estava devendo lá, apresentou uma duplicata assinada por ele e ele não reconhece aquela assinatura. Então, a loja se recusou a retirar o seu nome aí do cadastro de mal-pagadores. Indignado com a situação, Pedro vai até o seu escritório de advocacia. Quando Pedro chega ao seu escritório de advocacia, ele relata o que aconteceu e pontua que nunca efetuou nenhuma compra nessa loja Y. Então, o seu chefe, lá como advogado, suponhamos que você é estagiário nesse escritório, pede para que você ouça Pedro, para que você solicite as documentações pendentes de Pedro. Isso se chama de um procedimento interno do escritório de advocacia. São procedimentos, é um modelo de gestão que cada escritório pode adotar aí para quê? Para preparar essa ação de Pedro, né? Pedindo aí os documentos pessoais, enfim. Após concluir esse procedimento interno do escritório, qual que é o objetivo? Deixar a ação de Pedro pronta para ingressar com ação judicial. Suponhamos aqui que já concluiu o procedimento interno do escritório e a ação está pronta. Preparou a ação, né, com o seu procedimento interno. Vou simbolizar aqui que é um advogado. O advogado, que lógico que ele não vai ao fórum, né, ao judiciário protocolar, porque ele protocola eletronicamente. Mas só para que vocês entendam melhor. Ele vai pegar e enviar aquela petição para o judiciário. O judiciário, né, adota algum procedimento de acordo com a demanda processual. Que nesse caso, considerando que Pedro pediu aqui 100 mil de indenização por danos morais, vai adotar aqui o procedimento comum do CPC. Ou seja, tem aí vários procedimentos, o judiciário adotou o procedimento comum. E como que funciona esse procedimento comum? Vamos lá. Aqui é sua petição inicial. Eu já deixei aqui o procedimento comum, certo? Você entrou aqui com a petição inicial e qual que é o objetivo desse processo? Aqui finalizar com o julgamento. Entretanto, o julgamento ele pode se dar aqui, ele pode se dar aqui ou até mesmo com o indeferimento da inicial aqui. Contudo, digo, o nosso foco serão esses atos aqui para que vocês entendam de forma mais dinâmica e de forma prática e objetiva, certo? Quando você ingressa aqui com a petição inicial, que se você quiser saber uma petição inicial, posso falar em um outro momento, você ingressou aqui com a petição inicial expondo os fatos e os fundamentos do direito do seu cliente, o juiz vai aqui, ó, todas as vezes que eu apontar essa seta vermelha para o lado esquerdo, simbolizará uma manifestação do juiz. O juiz vai simplesmente mandar marcar a audiência de conciliação, certo? Audiência de conciliação. Marcou a audiência de conciliação, vai mandar intimar o réu para que o réu compareça à audiência de conciliação. Chegou na audiência de conciliação, as partes não firmaram acordo, começa a contar o prazo para contestar, que é um prazo aí de 15 dias, certo? O réu vai apresentar a contestação nesse prazo de 15 dias. Contudo, se ele apresentar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, o juiz vai abrir o quê? Prazo para o autor apresentar réplica. Lembrando que nesse ponto aqui onde eu estou grifando, vou colocar até aqui uma cor verde, nesse ponto aqui, se o réu não apresentar contestação no prazo de 15 dias, ele vai ser considerado revel, certo? E aqui eu também não vou entrar no mérito com vocês sobre a revelia,
mas é só para que vocês tenham ciência que nesses atos aqui sempre tem algum atozinho aí específico que pode ser discutido, mas esses aqui são os principais. Dando continuidade aqui à réplica, certo? O autor apresentou réplica e a réplica nada mais é que, vamos lá, só para que vocês entendam. Pedro diz que não comprou na loja Y. A loja Y diz que Pedro comprou e ainda apresentou uma duplicata assinada por Pedro. Então o juiz diz: Pedro, o que é isso? Se manifesta contra essa duplicata. Então aqui na réplica, Pedro vai continuar argumentando que não foi ele e vai pedir aí perícia do documento, se impugnar aí esse documento. Se Pedro não impugnar esse documento, dará como verdadeiro aí os fatos não impugnados na contestação, certo? Então vamos lá. Nesse ponto, você já poderia ter aqui um julgamento do processo, que aí, conforme dispõe o artigo 354 do CPC, o julgamento do processo conforme o estado atual, certo? Tem lá as hipóteses, é bom vocês darem uma lida, e tem também aí a hipótese do julgamento antecipado da lide. Aleph, como assim julgamento antecipado da lide? Suponhamos que toda a matéria processual aqui discutida, ela é meramente documental, não tem mais nenhuma prova a produzir, então o juiz aqui, ó, seu processo vai acabar aqui. Não tem por que ter audiência, não tem por que ter despacho saneador. Vai ter aí o julgamento, certo? Ou seja, vai antecipar essa fase. Mas vamos lá. Suponhamos que vocês querem apresentar testemunha, inclusive a loja pediu depoimento pessoal de Pedro, né? O réu pediu depoimento pessoal do autor. O juiz vai dar um despacho aqui, despacho de saneamento. E o que é despacho de saneamento? Nada mais é do que organizar isso aqui, ó. Tudo isso que aconteceu, o juiz vai organizar. Vamos lá. O que é fato controverso, o que é fato incontroverso? E aí vai dar um prazo aí de 5 dias para as partes se manifestarem a respeito desse despacho de saneamento, sob pena de não poder mais tratar sobre algo que já foi definido lá no despacho saneador, certo? Vamos lá. No despacho saneamento, também abre-se prazo para apresentar um rol de testemunha para o quê? Para audiência de instrução e julgamento aqui. Suponhamos que as partes informaram lá as testemunhas, a parte contrária pediu depoimento pessoal do autor e aí marcou a audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, é ouvido aí o depoimento das partes, as testemunhas são instruídas e ela está aí do artigo 358 ao artigo 368 do CPC. Lá vocês vão ver toda a dinâmica da audiência, o que pode ser feito, o que não pode, como instruir as testemunhas, a ordem de instrução e tudo mais. A regra é que na audiência de instrução e julgamento seja feita as alegações orais, ou seja, após ouvir as testemunhas, após todas as provas apresentadas aos autos, apresentadas e produzidas, mostrar o porquê o seu cliente, o autor mostrar porquê aquela ação merece ser julgada procedente e o réu mostrar aí o porquê aquela ação merece ser julgada improcedente. Contudo, lá no parágrafo 2º do artigo 364, diz que, dependendo da complexidade da causa, as alegações poderão ser apresentadas de forma escrita, no prazo de 15 dias. Então, tem aqui mais uma petição que pode ser apresentada, outra aqui, a réplica, contestação e petição inicial, certo? Lógico que entre aqui pode ter um recurso, um agravo de instrumento, tem aqui a reconvenção, que não é matéria agora para explicar a vocês, né, que é somente para vocês entenderem em termos gerais. Apresentada aqui as alegações finais, vai para a sentença. Ou seja, o juiz, de acordo com todas essas provas apresentadas no processo, vai dizer se o seu cliente, Pedro, tem direito ou não aos danos morais solicitados. E aí você, consequentemente, também terá pedido aí a declaração de inexistência do débito
e o juiz vai analisar se realmente esse débito existe ou não, certo? É isso, é a explicação aí de forma rápida, prática e objetiva do procedimento comum do processo civil. Mas vamos lá para a pergunta que não quer calar. Aleph, por que o processo judicial demora tanto, já que o procedimento é tão simples? O problema é isso aqui, pessoal. Ó, o que é que acontece? Depois da petição inicial, nós temos o que aqui? Nós temos a audiência de conciliação. Aí o juiz manda intimar o réu e não encontra o endereço. Não encontrou o endereço, manda intimar o autor para apresentar o endereço. Nesse meio tempo aqui, passaram 30 dias. Então, lá se vai 30 dias. O autor, então, informa o endereço e o juiz manda novamente intimar o réu. Não conseguiu intimar o réu, intima o autor novamente e lá se vai mais 30 dias. E aí depois vem, o autor foi encontrado, foi para a audiência de conciliação, não teve acordo, apresentou contestação. Isso aqui lá se vai mais 15, na verdade corrido, mas aí vamos colocar 20 dias. Não apresentou, passou esse tempo também, a réplica, mais 15 dias. Quando você menos espera, para acontecer todos esses atos processuais aqui, já se passaram aqui mais de um ano, uma média de um ano, né? Se não houver o julgamento antecipado. Então é isso, cada caso é um caso, deve-se analisar as necessidades de impulsionar o processo, ver o que ele realmente está precisando aí, o que está pendente, para poder dar uma maior celeridade.